Bom dia, pessoal. Acredito que agora vocês consigam me ouvir melhor. Então, relembrando que essa é uma parceria do Instituto Brasileiro de Capoterapia e da Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa. Meu nome é Renan, né? Eu sou professor de Libras aqui da oficina. Esse aqui é meu sinal. A nossa intérprete é a Rosana e esse é o sinal dela. Então, na aula de ontem, a gente estava estudando acerca das profissões em Libras, né? E a gente acabou vendo alguns sinais, e teve um sinal que me perguntaram, né, que acabou que eu não sabia, mas a gente foi pesquisar, que é o sinal de maçom, sinal de maçonaria. Então, eu e a Rosana pesquisamos, e eu encontrei um sinal, ela encontrou outro. O sinal que eu encontrei foi assim, então, dois vezes se encaixando, porque tem uns triângulos que se encaixam no símbolo, né, da maçonaria. Então seria assim, maçom ou maçonaria. E a Rosana também encontrou. Você pode mostrar pra gente o sinal que você encontrou? Que está relacionado ao olho, né? Então tem essas duas variações. Bom dia, Georgia, Claudomiro, Ricardo. Bom dia, pessoal. Agora, eu gostaria de deixar um espaço para vocês perguntarem sinais de profissões que vocês não viram ontem ou que ficaram em dúvida. Tem algum sinal que vocês gostariam de esclarecer? Tá tranquilo? Eu posso perguntar para vocês? Sinal de circense. Artesã, tá. O sinal de circo que eu conheço, você faz aqui a bolinha, né, do nariz, que é o sinal de palhaço. Eu conheço assim, palhaço e a tenda. Então aqui você faz dois chifrinhos, né, como se fosse roqueiro, e aí você faz o sinal da tenda. Então palhaço e tenda. Aí você pode fazer profissional e circo, né, que aí você vai falar que ele trabalha ali. Agora os sinais muito específico do circo eu não vou conhecer, né? Porque nunca cheguei a estudar muito profundamente esse contexto. Eu conheço palhaço, eu conheço ator, alguns sinais assim mais gerais. Mas seria esse. Deixa eu ver aqui. Artesão, você pode fazer profissional e artesanato. Então, apertando a mão aqui como se estivesse movimentando uma argila ou algo do gênero. E você também pode usar aquele sinal para artista. Esse sinal para artista, né, que seria a pessoa, mas arte é bem geral, assim, serve para quem trabalha com esse tipo de arte também. Sinal de maestro. Aí você pode fazer como se estivesse com a batuta, né, fazendo... Aí você pode colocar música também, né? Antes para poder contextualizar. Então, música. E aí tem que fazer o classificador. E também você pode fazer a expressão, né? Do maestro. Sinal de repórter. Uma coisa que eu queria deixar para vocês, que eu acho interessante, antes de continuar aqui com os sinais, de quando vocês forem me perguntar alguma dúvida relacionada a sinais, vocês tentarem colocar numa frase, porque quando a gente pega os sinais soltos, né, avulso, depois a gente pode ter um pouco de dificuldade de encaixar numa frase. Então, às vezes, a nossa frase vai ficar gramatical, né, porque a estrutura da Libras ela é um pouco diferente. Então, uma sugestão que eu deixo para vocês é pensar em frases na hora que for perguntar, e deixar aqui para que eu ajude vocês com as frases, que aí também fica mais fácil de memorizar. O sinal de repórter é assim. Então, a pessoa que está com o microfone. Sinal de ok, por favor. O que o pronome? É o pronome interrogativo, né? O que? O que? Então, olha aqui como minha mão fica. Eu conecto aqui o polegar e o indicador, e aí tem essa expressão facial. Minha boca faz um O, e minhas sobrancelhas precisam juntar um pouquinho.
Um momento. Eu já vou abrir para vocês, tá? Vocês que estão com a mão levantada. Deixa eu só terminar de ver aqui os sinais. Tecnólogo. Eu não conheço uma diferença para o sinal de técnico e tecnólogo. Assim, se eu fosse fazer, eu faria datilologia para especificar, mas eu costumo ver esse sinal para as duas áreas. Rosana, você conhece alguma variação? Acredito que seja assim mesmo. É aquilo que eu falo aí, em Libras tem muitos sinais que eles são polissêmicos, então dependendo do contexto você vai entender qual que é o significado que ele tem. Professor de apoio pedagógico. Eu não conheço um sinal específico, mas no caso você poderia fazer professor, né, de apoio pedagógico. Então esse é o sinal de apoio. A minha mão aberta aqui, aí você coloca a sua em S, mas na vertical. E aí você entrega para frente, que é o sinal de apoio. Então, professor, apoio pedagógico. Vamos aqui ver. Vamos aqui ouvir nossas participações em vídeo. Primeiro é a Marta. Bom dia, professor, colegas. Bom dia. É porque o senhor tinha ensinado, né, licenciatura, pedagogia, eu pensei no tecnólogo, que também é superior, Ah, mas o senhor disse sim. que é o mesmo que técnico. Eu não conheço esse sinal como tecnólogo, entendeu? Eu conheço esse aqui no braço, que é o que eu falei, ele tem os dois significados. E aperfeiçoamento? Aperfeiçoamento pode ser melhorar, desenvolver, também, ó, desenvolver, melhorar, certo? Entendi. E é que ontem o senhor falou a questão de sonhar, de sonho e sonhar, imaginar, e eu esqueci os sinais. Você poderia repetir, por Posso gentileza? sim. O sinal de sonhar é a minha configuração de mão em N, e aí eu Uhum. passo ela aqui do lado da testa. E aí eu tenho que fazer a expressão, né? De sonho. Esse sinal ele está relacionado à questão de sonhar mesmo, dormir e sonhar, ou então algum sonho que você tem. Então, o meu sonho é se formar na graduação. E também tem o sonho que seria esse sonho mais de imaginar, né? De ficar viajando. Então, eu coloco a mão aqui e vai subindo como se fosse uma nuvenzinha. Aqui sim, né? Interessante que esse sinal de sonhar tem alguns locais que eles usam para teoria também. Então, quando a gente fala de teoria, algo que é teórico. Porém, a gente tem que lembrar da diferenciação da expressão facial. Então, se eu estou sonhando, né, eu estou com essa expressão mais avoada, vamos dizer assim. Agora, a teoria, você pode fazer uma expressão com mais seriedade, né? Eu já vi também usar o T, né? A configuração de mão em T aqui do lado e fazer junto também. Certo? Certo, obrigada. Agora, Julineia, Bom dia. bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Rosana. Bom dia, colegas. É o sinal de secretária, professor. Ah, sim, ontem, esse foi um sinal que a gente viu bastante, né? Sim. Mas A- só que ontem minha câmera, a minha internet estava dando porque eu estava numa consulta e estava falhando muito e não deu para mim entender alguns sinais. Ah, sim, tudo bem. O sinal de secretária, tem o sinal de secretaria ou de escritório, que é o local físico. Então, a sua mão Secretária tem do que ficar aberta trabalho. com a palma para cima. E a outra, ela vai ficar virada assim, ó, com os dedos para baixo. Tá vendo? E aí você passa aqui. Esse é o sinal do local físico, tá? Sim. Ó.
E da profissão? Esse é o do físico. Coloca a sua mão um pouquinho mais para frente da câmera para eu ver. Aí. Tá? Isso, só tenta deixar o seu pulso assim, ó, um pouquinho mais. Isso, assim, retinho. Aí faz o movimento para um lado e para o outro. Esse seria o do local. Do local. Agora, é o local, o escritório ou a secretaria. Aí, para falar do profissional, né? Você coloca o sinal de pessoa. Eu gosto de usar esse assim, que é como se a pessoa estivesse aqui do meu lado. Só Pessoa. que a ponta dos seus dedos, ela tem que ficar virada para frente. Assim? Para frente. Isso. Aí tenta deixar isso Pessoa. assim. Isso Pessoa, mesmo. né? Então, ó, pessoa Pessoa. com a outra mão Tá. embaixo. Entendi. Obrigada. Entendeu? Entendi. Tranquilo. Tem mais alguma dúvida? Alguém com a mão levantada? Ok, então vamos continuar aqui. O Cabral colocou aqui uma frase. É o Cabral? O maestro cobra muito. Então seria o maestro é muito exigente, né? Então pode fazer pessoa, maestro, ele cobra muito. Então o sinal de ser exigente, né? De cobrar, com a minha mão aqui, eu encaixo o polegar entre o indicador dobrado, tá vendo? E eu bato aqui na outra. Cobrar, exigir. Então, o maestro, ele é exigente, ele cobra muito. Também tem uma variação para esse sinal, que eu vejo ela como mais informal, que é a mesma configuração aqui da mão de apoio, só que é com a mão aberta. É como se fosse aquelas pessoas que vai batendo palma assim, e aí, vamos lá, vamos lá. Só que eu vejo ela um pouco mais informal. Essa daqui é usada mais em contextos formais. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Sinal de neurocientista. Aí a gente pode fazer aquele sinal, né, de pessoa que pesquisa. E quando a gente fala de neurocientista relacionado à cognição, né, tem um sinal que geralmente a gente usa, que é apontar aqui, cabeça, e os dedinhos passando aqui, ó. Seria cognitivo, cérebro, né, que são as células passando, as sinapses, os neurônios. Então você pode fazer pessoa que pesquisa, o cérebro, neurocientista. A gente cria um conceito, né, visual. A Gisele perguntou: incomparável são suas promessas. Essa é uma música? Acho que tem uma música assim, né? Incomparáveis são suas promessas. Eu tenho que pensar, porque eu acho que isso aqui é metafórico, né? Como que você faria, Rosana? Depende do contexto. Coloca um pouquinho mais de conteúdo nessa frase, ô Gisele, para a gente tentar traduzir. Porque quando a gente fala de metáfora, é um pouquinho mais complexo. Antes de eu continuar aqui com a pergunta da Edileuza, tem um sinal que eu gosto muito quando a gente está falando de profissões, que geralmente é usado para falar que alguém tem um domínio muito alto, que é um expert, né? Que você faz assim, aqui sua mão, os dedos são abertos, e aí a palma está para baixo. A outra mão, os dedos também estão abertos, só que na vertical, e eu encaixo. É como se fosse aquela pessoa que ela tem um domínio superior na área, né? Não é avançado, é acima do avançado, é o expert.
Só tem que tomar cuidado para não ficar batendo os dedos aqui. Então, às vezes, vocês podem fazer devagarzinho para um dedo encaixar no outro. Então, vamos ver a frase aqui da Edileuza. Ah, tá. Era só um comentário. Tudo bem, Edileuza. Lembrando que vocês também podem ver as aulas depois, né? Revisá-las no YouTube. As nossas aulas ficam salvas no YouTube. Boa, né? Deixa eu ver aqui. Carlos falou que o sinal de secretária é como se estivesse lixando as unhas. Eu nunca tinha pensado assim, não. Para mim era como se fosse uma máquina de escrever passando. Sabe? Aquelas máquinas antigas. Lixando a unha. Como é o sinal de fisioterapia e fisioterapeuta? Sinal, você vai colocar sua mão em punho, assim, com o punho virado para cima. A outra encaixa aqui, apertando, e aí faz esse movimento. É o sinal de fisioterapia. Aí a gente já sabe que para falar do profissional é só fazer pessoa, mais o sinal, né? Então, no caso aqui, fisioterapia, ou eu posso fazer profissional da fisioterapia. Esse sinal está relacionado àqueles elásticos, né? Que são colocados no pulso quando você está participando desse tipo de tratamento. Vamos ver aqui, sinal de marketing digital. Ontem a gente viu o sinal de marketing, né? Que no caso... Só um momento, gente. Que no caso é o M saindo aqui da boca. Marketing. Marketing. Agora, digital, tem algumas formas que você pode fazer. Você pode fazer internet. Aí vai depender do contexto. Se você estiver falando no contexto internet. Ou fazer digital. Escrever digital também. Mas aí vai depender do contexto. A Núbia queria dar uma sugestão. Pode dar, Núbia. Deixa eu ver aqui. Vamos ouvir a Maria do Socorro? Bom dia, Maria. O seu microfone está fechado. Manda levantar a bola. Fala pra ela levantar a bola. A mão dela está levantada. Tem que só habilitar o microfone. Então vou habilitar já. Libera seu microfone para a gente ouvir. Pronto. Aí. É Agora porque sim. aparece, professor, bom dia. Ontem eu não tive a oportunidade de assistir sua aula, mas eu estou vendo que é das profissões, depois eu vou assistir, né? O de ontem. Essa questão do microfone, quando a gente aperta, aí fala que o anfitrião não liberou, entende? Ah, sim. Então, deixa eu só fazer minha pergunta. É que eu estava conversando com um surdo, como você está falando de profissões, aí surgiu uma dúvida, que a gente estava falando que o ouvinte ele tem, né, a capacidade de aprender outros idiomas, como o português, o inglês e, enfim, outras. Eles também, aí tem a L1, que é a deles em Libra, e aí aprende o português, e eu falei que ele poderia aprender também outros sinais de outro país. Aí eu falei para ele que existe essa profissão, nossa, seria poliglota, que eu nem sei o sinal, que aí eu já queria ver. E o surdo, se ele se profissionalizar em saber sinais de outro país, ele também é um poliglota ou tem um sinal específico, uma palavra específica para ele? Como seria? Tá, então vamos organizar aqui as informações. Você falou de vários temas diferentes. A gente fala primeiro da questão de ser poliglota, né? Então, o sinal, no caso, é a pessoa que sabe diferentes línguas. Só que poliglota não é uma profissão, é uma capacidade da pessoa. Então, ela aprendeu mais de
3 línguas, né, aprendeu 4 línguas, 5 línguas, aí ela é considerada uma pessoa poliglota. Aí acredito que você talvez queira falar sobre tradução, interpretação ou trabalhar com outras línguas, né? Sim, o surdo pode. Como você falou, a língua materna, né, a L1 do surdo, normalmente é a Libras. Por que normalmente? Vai depender se o surdo, ele nasceu surdo. Porque a gente sabe que tem vários tipos de surdez. Então, a pessoa, nós podemos ficar surdo. Mas, pelo fato de a gente já ter aprendido português, não vai significar que a Libras vai ser nossa primeira língua. Então, o português continua sendo. Então, o surdo, ele consegue aprender outras línguas para além da Libras. Tanto línguas que são orais, quanto línguas que são sinalizadas. Acredito que vocês já tenham visto a aula de mitos, que fala que Libras não é universal, então cada país tem a sua língua de sinal, né? A sua língua de sinais. E aí o surdo pode sim aprender, então tem surdos que sabem falar ASL, que é língua de sinais americanas, LSF, língua de sinais francesa, tem língua de sinais, assim, no mundo inteiro, cada comunidade vai ter uma língua de sinais, certo? Então, eles podem aprender realmente os sinais da outra língua e se comunicar com ela. Falando de questão de tradução e interpretação, eu conheço alguns surdos que eles são tradutores, inclusive, de língua de sinais de outros países. Então, por exemplo, quando eu trabalho com tradução e interpretação para Libras, eu vou ouvir em português e aí eu vou sinalizar, ou eu vou ver o surdo sinalizando e eu vou falar. No caso de um surdo que está traduzindo para outra língua, ele vai ver a pessoa sinalizando e ele vai sinalizar também. Isso aconteceu, se eu não me engano, quando houve A lista liberada. Ah, tá. Pessoal, a lista já foi liberada aí no chat, tá? Então já marquem a presença de vocês. Se eu não me engano, quando teve as Olimpíadas aqui no Brasil, teve muitos surdos que estavam trabalhando com interpretação, né, para outras línguas. A questão das línguas orais, para eles aprenderem, é mais desafiador, né? Porque a boa parte não vai ter o input, né, auditivo. Então, vai conseguir aprender a forma escrita da língua. Alguns vão conseguir fazer leitura labial, dependendo do desenvolvimento, né, da pessoa. Alguns vão conseguir falar algumas palavras também, então tudo vai depender do perfil do surdo. Mas eu conheço alguns surdos que, inclusive, já viajaram para fora do país, conseguem ler placas. Alguns que são oralizados, né, que conseguem falar um pouco algumas partes da língua também. Então, é um mar de oportunidades aí. Tem muito espaço, né, para o surdo também conseguir se desenvolver. Consegui responder sua pergunta? Esse sinal aqui é para expert, né? Então, não necessariamente na área de línguas, pode ser qualquer área. Então, tem um jogador de futebol que tem um atleta, né? Tem um atleta que ele é muito bom na área dele. Então, é um atleta, como que é a palavra? De alta performance, né? Então, um atleta de alta performance. Ou um designer que ele é expert na área. Então, esse é o sinal. Aí ficam essas possibilidades, igual você falou. Aí vai depender dele. Se ele quiser se profissionalizar, ele pode se profissionalizar. Inclusive, na minha faculdade, na graduação, eu tinha aula de português para surdos com professores surdos, entendeu?
Então aí vai depender muito. Tinha um professor surdo meu que ele tinha doutorado em linguística e ele ensinava português, algumas aulas de português. Teve professor surdo que me ajudou a escrever projetos. Então vai depender muito do perfil dele, de como ele quer se desenvolver. A questão da facilidade é um pouco assim, depende, não tem como a gente falar se tem ou não facilidade, porque, por exemplo, todos nós, né, escutamos, sabemos língua portuguesa e nem por isso a gente tem facilidade de aprender inglês, de aprender espanhol. Algumas pessoas vai ter mais, outras menos, vai depender do perfil mesmo, individual. Mas eu acho legal que você motive seu amigo surdo a se desenvolver. Uhum, sim. A Jéssica, Henrique? Pode falar. Jéssica? Tá com a mão levantada? Oi, bom dia. Você consegue abrir a câmera? A câmera do meu notebook está queimada, não consigo abrir agora. Ah, ok, tudo bem. Eu queria saber se você poderia fazer o sinal de psicólogo, por favor. Psicólogo. As duas mãos abertas, a palma virada para o rosto e o movimento é alternado. Psicólogo. De nada. Deixa eu ver aqui alguns sinais. Sim, Núbia, vocês podem perguntar. A questão é se eu vou saber responder, porque assim, a minha área é diferente, então pode ser que tenha alguns sinais que eu não vou saber, tipo, sinais relacionados à área médica, talvez eu saiba o geral, mas aí se for ficando muito específico, aí eu não vou conseguir responder, mas podem perguntar sim. Que nem o sinal de enfermeira, né, a gente viu ontem, ou o enfermeiro, pode ser o chapéu aqui, ó, então é um triângulo que vai abaixando, tá vendo? Enfermeiro. Ou a cruz aqui no braço. Sinal de injeção, vacina. Então, você coloca como se estivesse aplicando aqui no braço. Injeção ou vacina. No Rio, eu já vi uma variação que... Sabe aquela mão que a gente faz bastante aqui na aula? Que eu encaixo meu polegar e abaixo aqui o indicador? Como se fosse puxando, né? Soltando pipa. Eles fazem assim. Aí, nesse caso, é vacina, tá? Tem o sinal de tirar sangue também, aí no caso vai ser aqui no braço. E aí você puxa pra frente como se tivesse... Não sei se tá dando pra ver muito bem, por causa do ângulo. Acho que a Rosana dá pra ver melhor. Puxando, tirando sangue. Aí o sinal de sangue também, né? Acredito que tem alguns sinais que dá pra gente trabalhar em uma aula que a gente vai ter sobre outros contextos, e aí eu trago para vocês falando sobre questão de contexto no hospitalar, outros contextos do dia a dia, banco. Então a gente vai ter uma aula que vai falar mais, aprofundar, meu Deus, com mais profundidade. Deixa eu ver aqui. Sinal de farmacêutico. Você coloca a mão aqui, aí você vai amassando, né, como se estivesse fazendo a manipulação, e depois remédio. Aí esse é o sinal de farmácia. Então, pessoa, amassando e remédio. Então, seria farmacêutico. Eu fiz aí o sinal para você. Isso, Thaís, eu estou tirando esse momento para a gente tirar as dúvidas sobre a questão das profissões. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em conteúdo novo, tá? Técnico de segurança do trabalho. Então, técnico, o sinal de segurança. A minha mão aqui, o punho fechado. Aí eu posso fazer aqui, ó, com o indicador e o polegar,
prendendo, ou eu posso fazer com a mão toda também, segurança e trabalho. Então, técnico, segurança, trabalho. Deixa eu ver aqui. Advogado. Advogado a gente viu também ontem, que é o D, aqui do lado. Advogado. As promessas de Deus não têm comparação. Bom, eu não tive muito tempo para estudar essa parte, né? Como eu te falei. Você passou o fone aí? Opa. Vamos tentar aqui fazer. As promessas de Deus não têm comparação. No caso que não seria comparação, né? Igual a gente faz, né? Comparação. Pode ser especial, ou diferente, ou pode ser até aquele sinal que a gente viu, né? Então são diferentes. O sinal de Deus é assim, ó, o D para cima, Deus. O sinal de promessa você pode fazer aquele xizinho na boca, promessa, ou assim também. Põe a mão na boca e eu prometo. Então, promessa de Deus diferente ou especial. Acredito que esses dois possam combinar. As dúvidas são sobre profissões. A gente vai ter algumas aulas mais específicas, vocês também podem segurar um pouquinho a ansiedade. Já passou a lista, então tem que esperar para passar ela de novo. Esse sinal de cruzar os dedos é sinal de top também. Tem pessoas que falam top, né? Que traduzem como top. Eu costumo fazer top ou top. Vamos ver aqui. Educação física. É assim. Educação física. Aí eu quero fazer profissional de educação física. Profissional, educação física. Sinal do estado do Pará. Olha, a aula de hoje a gente vai ver. Sou secretária, tem isso mesmo. Professor de matemática. Eu acho que vocês tiveram aulas, né, sobre as matérias. Então, no caso, é professor e aí você vai colocar a matéria que seria. Então, professor, matemática. Professor, história. Professor, geografia. Professor, ciências. Professor, e aí você coloca a matéria. Gisele, a gente vai ter uma semana que a gente vai falar só sobre música. Então, eu te convido a esperar, né? Não vai ser na próxima semana, vai ser na semana depois da próxima. Vai ser a semana toda só falando sobre música. Então, se você puder anotar suas dúvidas, a gente tira nessa semana, só para não perder um pouquinho do foco aqui da aula, tá? O som não está saindo. Vocês estão ouvindo? Normal. Trava só para. Vocês estão me ouvindo? Tá normal aqui. É normal? É só para alguns minutos. Então, eu acredito que a gente já tirou a maior parte das dúvidas de vocês. Vamos para o conteúdo da aula de hoje. Conselheiro tutelar. Deixa eu só ver aqui se tem mais algum. Conselheiro tutelar o sinal de conselho é assim, né? Conselho.
Aí, conselho tutelar, eu conheço com a letra T, passando para frente. Conselho tutelar. No caso, institucional, conselho tutelar. Agente social. Aqui tem o sinal de sociedade, né? Então você faz ele com a letra A e para. Agente social. Colorista. Não conheço. É uma profissão, colorista? Ah, não conheço o sinal. Então vamos para a nossa aulinha de hoje. Hoje a nossa aula vai ser sobre os estados brasileiros. Agora eu vou vir aqui para os slides para explicar para vocês e aí depois eu volto para o chat, tá? Para a gente continuar nossas discussões. Aí vocês também podem ficar à vontade se quiser perguntar por vídeo, mas só vamos esperar um pouquinho para a gente ver um pouco do conteúdo. Então hoje a gente vai falar sobre os estados brasileiros. E eu já vou começar mostrando para vocês esses dois sinais, né? Então, o sinal de estado, você pode fazer assim com a mão em S, a outra em E, estados. Lembrando que o plural em libras a gente pode fazer por meio da repetição do sinal. Então, se fosse só estado, uma vez. Várias vezes, estados. E o sinal de Brasil, né, que também vai se tornar aí o adjetivo, é o B, abaixando aqui. Que lembra como se fosse o nosso litoral, né? Então, Brasil. Aí, inicialmente, eu trouxe alguns sinais, né? Já mostrei aqui para vocês o de estado. Trouxe alguns sinais relacionados também para a gente aprender. Então, o sinal de país, vou fazer a letra P. Pegar aqui minha mão em S e vai fazendo um círculo até encostar o P aqui no começo do pulso. Ó. Círculo, encosta. Deixa eu ver como que vocês estão fazendo. Vamos lá? País. Isso. Muito bem. Aí o sinal de estado que eu mostrei para vocês. Estado. Tem algumas pessoas que fazem só com o indicador também, estado. Então, estado ou estado. Sinal de cidade. Sinal de cidade tem algumas variações. Eu particularmente gosto das variações, né? É importante vocês também irem aprendendo, mas principalmente ver como que é na região de vocês, né? Qual que é o sinal usado e memorizar também, ver o contexto que ele é usado. Então temos o sinal de cidade que ele vai ser assim, eu pego como se fosse um copinho e o meu indicador aqui em cima. Então, cidade. Que é o que a gente usa aqui no DF, né, Rosana? Mas também pode ter o sinal de cidade assim, a mão aberta e o polegar encosta aqui no peito e os dedos balançam. Cidade. Cidade. Tem um outro sinal de cidade que as duas mãos elas vão se encontrar e vai fazer um movimento como se estivesse passando um monte de pessoas. Então eu vou fazer aqui na vertical só para vocês verem, mas ele é feito com a palma virada para o chão. Ó. Então, cidade. Eu gosto de usar esse sinal quando a gente está falando de grandes cidades, né? Então, São Paulo, Rio de Janeiro, cidades que são movimentadas. Então, sinal de cidade. Tem um sinal também muito legal que é cidade do interior. Então, lembra aquele copinho que a gente faz aqui, que é o sinal de cidade mesmo? Eu faço um outro copinho com a outra e coloco coladinho. Então, uma cidade do interior. Aí esse copinho aqui ele vai me ajudar com outros sinais. Por exemplo, o sinal de município. Eu pego a letra M e passo aqui, ó, na borda dessa configuração de mão que parece um O, né? Município. Sinal de distrito também. Então a letra D passando aqui, distrito.
Sinal de bairro, também, a letra B, passando aqui na borda. Porém, vocês também podem usar o sinal de onde para bairro. Então, algumas pessoas usam esse sinal aqui com o significado de bairro também. Vamos lá. Ó, esse é onde, mas também pode ser bairro. Vamos sinalizar, pessoal. Estou olhando vocês aqui. O sinal de país é assim, ó. Círculo que encosta. Agora, o sinal de paz, ele é diferente. Né? Que no caso, eu posso usar mulher, sinal de mulher aqui beijando a mão para mãe. Sinal de homem, mais beijando a mão para pai. E eu também conheço um sinal que já é os dois juntos, paz. Então, você faz essa configuração de mão aqui, ó, com os dedos abertos. E aí você vai puxar a barba e passar o dedo aqui do lado ao mesmo tempo. Então, já é pai e mãe. Paz. Mas essa similaridade é mais no português, né? Na Libras é bem diferente. O sinal de capital. Minha mão está em S, com a palma virada para baixo. A outra mão vai fazer uma configuração similar a Y, só que o meu polegar aqui, ó, ele encosta e a palma virada para frente. Capital. Capital. Isso. Esse sinal é usado para centro também, dependendo do contexto. Então, o centro da cidade. Centro da cidade. A capital do país. A capital do estado. A capital do estado. Sinal de morar. Eu faço aquela casinha, só que o meu movimento ele é repetitivo. Vocês já devem ter estudado. Se não estudaram, eu vou passar para vocês agora essa dicasinha. Que tem alguns sinais que eles viram verbos, né? Então, quando o meu sinal ele tem um movimento pontual, ele é um substantivo. Quando o movimento é repetitivo, é um verbo. Então, sinal de casa. Casa. Sinal de morar. Eu repito. Morar. Por exemplo, né? Só para vocês gravarem essa regra. O sinal de cadeira. Cadeira. Sinal de sentar. Repete. Certo? O sinal de pente, pente. O sinal de pentear, várias vezes. Sinal de escova de dente. Sinal de escovar os dentes, aí eu repito. Então isso acontece bastante. Porque às vezes vocês podem falar, mas como é que eu vou saber se é morar ou se é casa? Então é só ver se o sinal está sendo repetitivo ou não. Sinal de mudar. Aí, nesse caso, a gente está falando de mudar de local. Então, vamos colocar aqui, tem um local desse lado e um local desse. E aí eu vou mudar. Eu pego minhas coisas e passo de um lado para o outro. Então, pego minhas coisas e passo de um lado para o outro. Por exemplo, eu posso falar aqui, né? São Paulo. Aqui, Brasília. Mudar. O que significa? Significa que alguém está mudando de Brasília e está indo para São Paulo. Então, por exemplo, vamos de novo, vamos construir de novo. Então, aqui Brasília, aqui São Paulo. Eu mudo. Ou, passado, eu mudei. Então, eu mudo de Brasília para São Paulo. Esse é um sinal que ele tem marcação espacial. Então, eu vou precisar determinar pontos no espaço. Pode ser para frente, pode ser vindo na minha diagonal, vai depender de onde eu quero colocar. Exemplo, o sinal de Rio de Janeiro, eu posso pôr aqui, Rio de Janeiro. Aqui, Brasília, eu mudei. Entendeu? Não vamos confundir com o sinal de trocar, de mudar, mas no sentido de alternar uma coisa. Então, pego uma coisa e coloco outra no lugar, certo? Que nem roupa, né? Trocar. É trocar de roupa. É mudar de roupa. Então, mudar de humor. Então, eu estava sentindo de um jeito, mas mudei.
né? Que é diferente desse mudar de se locomover no espaço, tá? Sinal de comprar. Minha mão fica com a palma virada para cima. Eu posso fazer um quase Czinho, ou eu posso deixar ela aberta. Então tem essa variação aqui na configuração. E essa outra mão, ela vai para frente. Então o meu polegar segura o indicador e depois vai para frente. É o sinal de comprar. Então pode ser com a mão aberta ou com o Czinho aqui, ó, comprar. Comprar. Ficou claro? Tá. Então ficou claro. Então comprar. Aí, como eu falei para vocês, o sinal de casa, né? Só tem um movimento que ir para casa. Sinal de prédio. Minha mão aqui, ela pode ser assim, né? Tipo um I love you e vai subindo. Ó, vai subindo. Sinal de prédio. Ou pode ser com o roqueirinho, né? Aquela configuração de que parece que eu estou fazendo sinal de rock, subindo. Aí vai depender da sua região ou de como você sinaliza. Também se ficar mais confortável com o polegar aqui ou com o polegar aberto. Prédio. Sinal de viajar. O sinal de viajar, ele tem algumas variações. Então vocês podem ver viajar com a mão aqui, configuração de mão, né, em O, só que a palma virada para cima, que vai indo para cima na diagonal. Viajar. Viajar. Pessoal, vamos tirar o print agora. Então vamos abrir nossas câmeras e dar um sorrisão para a gente registrar a nossa presença também. Aí. Olha só. Sorrisos bonitos. Então tem essa variação, né? Então, ó, configuração de mão em O, com a minha mão abrindo para cima várias vezes, na diagonal, que na minha visão, né, como eu sempre gosto de falar, Libras é muito visual, então isso aqui para mim me lembra a fumaça do trem subindo, então acredito até que seja um sinal mais antigo por conta disso, né, que é a fumaça do trem subindo. Depois a gente tem o sinal que eu coloco aqui a ponta dos meus polegares juntos e aqui dois N's, né, virado para baixo, e aí eu vou puxando. Esse sinal aqui, ele já me remete a gaivotas voando. Já viu quando você desenha aqueles desenhos da praia e a gaivota vai sumindo no horizonte? Então isso aqui para mim já é como se fosse o pássaro migrando, né? Então tá viajando, tá indo de um lugar para o outro. Além disso, a gente pode fazer esse sinal. Então, as duas mãos abertas e uma desliza aqui rapidinho na outra. Viajar. Dá no pé, né? Viajar. E também há quem faça viajar, né? E já faz direto de avião, que a pessoa é mais chique, né? Então, faz o sinal de avião e já faz o avião voando. Então, viajar. É gente que já viaja só de avião. Então, conseguimos pegar as variações? Viajar, 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 viajar e viajar. Beleza? Aí eu trouxe também para vocês alguns sinais relacionados aos meios de transporte, né? Que aí a gente já viu, né, o sinal de avião. Então, avião. Também tem o sinal de aeroporto, né? Que aí eu tenho essa base aqui e o avião pousa. Então, o avião decolando, o avião pousando, certo? Sinal de trem.
assim, com a mão aberta. A outra ela vai fazer como se fosse uma arminha que vai passando do lado. Por causa das rodas, né, do trem, que vai puxando os vagões. Então, aqui, ó, o trem. Tem gente em Minas aí, né? Se falar o sinal de trem, qual que serve para tudo, né? Eu fui criado em Minas. Lá a gente fala trem para tudo. Então, no caso, se for o sinal de trem para tudo, é sinal de coisa, né? Tô brincando, gente. É o sinal de carro. Esse sinal, carro. E aí nós temos os classificadores para carro. Então, quando eu coloco minha mão com a palma para baixo, também quer dizer carro, e aí eu coloco movimento. Então, o carro em movimento, o carro parado no trânsito, o carro que está estacionando. Aí eu dou um movimento diferente. Agora, se eu for falar só carro, aí eu posso fazer assim. Deixa eu ver. Eu me lembrei, falando sobre o carro aqui, me lembrei de um sinal que eu não coloquei aqui, que é o de caminhão. Então tem um sinal que ele é mais antigo para caminhão, que ele é assim, passando aqui do lado. Então uma mão vai para frente, a outra vai para trás aqui do lado. Como se fosse no trânsito mesmo, né? Um carro passa, o outro passa, né, na rodovia. Então assim, caminhão. Não confunda esse sinal com o sinal de burro, né? Que é o animal, né? Então é aqui a orelhinha de burro. Ó, a orelhinha, a mão vai junto, para frente e para trás e é mais pertinho da cabeça. Orelhinha de burro. Caminhão não. Caminhão o movimento é mais aberto. Esse é o sinal mais antigo. Hoje em dia eu já vi outros sinais para caminhão, como esse aqui. Aí você vai passando assim, ó. Que é como se fosse aquela parte da frente, é cavalo que chama, né, do caminhão. Então, geralmente vai afunilando aqui para frente, tem alguns desenhos e aí esse é o sinal. Não confundam com o sinal de confuso, que tem um movimento para cima e para baixo. Ó, o sinal de caminhão, sinal de confuso. A Isabel quer falar? Ah, tá. Isso, ela tá falando que o contexto é diferente. Isso mesmo. Aí temos o sinal de barco. As duas mãos em conchinha aqui. E vai para frente. Sinal de barco. Barco. Sinal de metrô. Minha mão fica parada com a palma para baixo. E a outra em 5, assim, ó. E passa rapidinho. Aqui em Brasília vocês usam um diferente? Uhum. É por cima, né? Uhum. Então, metrô ou metrô. Tem algum sinal relacionado a esses que eu não coloquei, vocês gostariam de saber? Focado nesse contexto aqui que a gente está vendo. De ônibus, boa. Sinal de caminhão é parecido com o sinal de Estados Unidos? Sim. Eu também achei diferente. Só que é importante colocar aqui uma observação. Esse sinal de Estados Unidos que você está falando, né, que a mão é assim, ele é o sinal que é usado lá nos Estados Unidos. Aqui a gente faz assim, Estados Unidos. Estados Unidos. Ou pode colocar a bochecha cheia de ar, né? Vou falar que tem dinheiro, né? Tá com o cofre cheio. Deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês. Cidade é igual gasolina, combustível? Não. Ó, cidade é com indicador aqui, né, no copinho que eu falei. Cidade. Combustível é o L. Ó, o L tá caidinho para frente. Então, ó, combustível. E eu não tenho esse movimento de bater. É como se estivesse abastecendo o carro mesmo. Então, o movimento não existe. É parado.
certo? Deixa eu ver. Sinal de ônibus. Sinal de ônibus, você vai fazer joinha com a mão, com as duas mãos e o movimento abrindo. Ônibus. Ônibus. Certo? Ônibus elétrico, carro elétrico, tudo que for elétrico você vai fazer o sinal e aí você coloca o sinal de eletricidade junto. Então, sinal de eletricidade. Ó, vocês tiveram aula de classificadores, né? E aí quando a gente vai subindo a categoria do barco, é navio, é um cruzeiro, você tem que usar um classificador para poder descrever melhor. Então, por exemplo, o caso do navio. Cruzeiro também você pode fazer maior e também você pode falar que tem festa, né? Dependendo do cruzeiro que for. Então aí você vai variando. Lembrando sempre de usar o classificador para descrever. Uber, tem sinal de Uber sim. É o U. E aí aqui 2 vezes na testa, ó. Isso, Uber. Táxi. Coloca a mãozinha assim, ó, aberta, como se fosse um Czinho, mas com o dorso virado para frente. E a outra vai encaixar também com o dorso para frente e vai subindo. Táxi. Tem que colocar o pulso aqui dentro, ó, da outra. Coloca o pulso aqui, ó. E aí a mão fica subindo. Táxi. Sinal de van. Eu puxo minha mão aqui para frente, no formato da van. Van. Isso. Aí navio eu já expliquei, né, que a gente tem que ir colocando nossa expressão facial, fazendo classificador. Então, navio. Mostrar que ele é maior, né? Sinal de Pix. Ó, o sinal de Pix, né? É outro contexto, mas eu vou mostrar pra você. É a letra P e aqui, ó. Rápido, né? Ou também, eu já vi fazendo assim. Você conhece outra? Tem assim também com a chavinha. Esse, ó, de rápido, ou a chavinha. Gostaram, né? Tô só vendo as carinhas felizes aí, aprendendo sinal novo. Então vamos ver os sinais dos estados brasileiros. Depois eu vou querer saber de qual estado vocês estão acompanhando a aula, hein? Então aqui tá em ordem alfabética. Primeiro é o sinal do Acre. Então, a minha mão, ela tá aberta, e aí ela vem aqui, ó, em cima da testa. Meninos, será que eu consigo com um pouquinho mais de teto? Só para eles conseguirem ver. Você quer na cabeça? Aqui, ó, minha mão vem aqui, e fecha e vira um A. Acre. Renan, eles mudaram o sinal, os surdos de lá mudaram o sinal. Por causa da bandeira. Ah, tá. A Rosana me atualizou aqui que eles mudaram o sinal. Como que é? Estrela. É estrela, E a espada. mais a espada. Estrela, mais a espada. Então é bom vocês guardarem os dois, porque até se padronizar, pode ser que vocês vejam os dois. Então a estrela, mais espada. E esse é o sinal antigo. Aqui, como se fosse um cocar e vira o A. Acre. O novo sinal, estrela. Então, ó, minha mão encosta aqui os polegares e vai alternando, como se estivesse desenhando uma estrela. Estrela mais a espada.
Acre. O sinal de Alagoas. Aqui do lado da boca, eu coloco aqui, ó, o L, e ele vai virando um A e virando um L. Alagoas. Aqui do lado da boca. Sinal de Amapá. Eu pego a minha mão em A, configuração de mão em A, e eu passo aqui em volta da boca fazendo um sorriso. Amapá. Sinal de Amazonas. Esse sinal de Amazonas é interessante porque ele também é o sinal de Guaraná, né, da fruta que a gente conhece, do refrigerante. Ele com a mão só aqui na minha testa. Aqui, ó. Amazonas. Sinal da Bahia. E a mão ela vai estar assim, como se fosse umas garrinhas. E aqui no peito. Bahia. Bahia. Sinal de Ceará. Ele pode ser feito com uma variação na configuração de mão. Pode ser essa configuração de mão, que aí eu passo aqui do lado. Aqui da boca. No meu caso, no bigode. Ou pode ser na configuração de mão em P. Aqui do lado da boca também, no bigode. Aí nós temos o sinal de Distrito Federal, que é D e F. D, F, D, F. Esse é fácil, né? Sinal de Espírito Santo. Essa é a configuração de mão. Então eu uno aqui ao meu polegar com o indicador e vai em volta da cabeça e encosta no meio. Volta da cabeça e encosta no meio. Espírito Santo. Sinal de Goiás, também é fácil. A letra G, que vai indo aqui do lado para cima e para baixo, fazendo círculos. Goiás. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma dúvida. Calma, eu vou falar de todos os estados. Ó, o pessoal já está colocando aqui de onde que é. Pará, Tocantins, Pernambuco, Distrito Federal, Rondônia. Tá. Então, sinal de Maranhão. M para cima e para baixo. Se você souber outros sinais também, variação, pode me interromper, tá, Rosana? Sinal de Mato Grosso. Aí tem alguma variação. Eu já vi fazendo MT, mas o sinal que eu conheço, provavelmente é um pouco mais antigo. Lembra daquela garrinha que eu coloco aqui no peito, quando eu fazer Bahia? É a mesma, só que aqui do lado da orelha. Mato Grosso. Ou MT. E Mato Grosso do Sul? Aqui, ó, Mato Grosso e o S descendo, que é o sinal de Sul. Mato Grosso do Sul. Engraçado, eu conheço assim, ó, Mato Grosso do Sul. Do Sul? Do chapéu. Ah, tá. Então a Rosana conhece uma variação. Então com o dedo pra frente, né? Mato Grosso do Sul. Esse é só o do Sul? Ou... Sul. É. Só pro Mato Grosso do Sul também, então é uma variação. Sinal de Minas Gerais. Meu indicador passando aqui no pescoço. Esse sinal provavelmente tem a ver com o Tiradentes, né? Que foi enforcado. Então, aqui, Minas Gerais. Sinal de Pará. Estão acontecendo algumas atualizações nos sinais, então a gente tem que também, né? A gente que vai aprendendo tem que ir se atualizando. Mas eu vou mostrar para vocês a variação nova e a antiga que tinha. Então, antigamente a gente falava Pará, batendo aqui no pescoço. Pará. Pará. Agora, houve uma atualização que esse aqui é o sinal para Belém, que é a capital. E o sinal que é Pará veio para a cabeça. Pará. O sinal antigo para Belém é o B batendo aqui, ó, no peito. Belém. Então, é o antigo. É bom vocês saberem essa variação, porque pode ser que vocês encontrem um surdo que não sabe o novo, né? Então, antigamente, Pará e Belém. Hoje em dia,
Pará e Belém. Deu para entender? Ficou claro? Ó, como que era antigamente. Pará. E o B aqui, ó, Belém. É o sinal antigo. Agora, hoje. Pará e Belém. Ok? Então, aí vocês já sabem a variação. Aí nós temos a Paraíba, que é a letra P, aqui, ó, do lado, fazendo o círculo. Paraíba. Aqui na bochecha. Paraíba. Depois temos o sinal de Paraná, que é o dedinho aqui na frente, e aí eu bato no meu dedinho. Tem um sinal muito legal também relacionado ao Paraná, que é o sinal de... Por quê, né? Aqui lembra muito aquela árvore, né? A araucária, que tem muito no Paraná. E tem o sinal de araucária, que é assim. Porque tá virado aqui com... Vocês já viram as araucárias? Elas são espécie de pinheiros brasileiros, então elas ficam apontando para cima. Então aqui, ó, araucária. Ou araucária também. Que tem lá no Paraná. Não sei se tem em outras regiões, mas no Paraná eu sei que tem. Sinal de Pernambuco. Aqui. Pernambuco. Não vai mandar um kamehameha, né? É bem discreto aqui a batidinha dos dedos. Pernambuco. Piauí, é a letra P e vai ser aqui do lado do meu braço. Piauí. Aí a gente aproveita aqui e faz Rio de Janeiro. A configuração de mão em Y e o dedo ele passa aqui do lado do braço. Rio de Janeiro. Tem uma variação que é usada inclusive no Rio de Janeiro e eles fazem Rio, R-I-O, Rio, Rio. É uma variação também. Rio Grande do Norte, R-N, R-N. Rio Grande do Sul. Eu vou colocar aquela configuração de mão aqui com o polegar e o indicador, que dá um ganchinho, e vai girando aqui um laço, né? Rio Grande do Sul. Rondônia. Minha mão em S e a outra forma o R. Rondônia. Eu faço um círculo aqui passando por cima. Rondônia. Roraima. A mesma configuração, só que o círculo é por baixo. Você conhece alguma variação? Uhum. Como? Na verdade, Roraima e Rondônia. Aqui? Isso. Então tem a variação que é aqui na bochecha. Qual que é? Rondônia Rondônia aqui na bochecha. e Roraima na mão. E Roraima aqui na mão. Então tem essa variaçãozinha. Esse de Rondônia e Roraima, ele causa muita discussão. Toda vez que a gente vai falar sobre os estados, assim, com pessoas que já sabem Libras, né, que já são fluentes, sempre causa confusão. Mas Roraima fica em cima, Rondônia fica embaixo, onde é que fica? Né, Rosana? Toda vez a mesma coisa. Santa Catarina. É S e o C. Santa Catarina. O sinal de São Paulo é a configuração de mão em P. E eu bato aqui do lado da minha têmpora. São Paulo. Sinal de Sergipe, a minha configuração de mão em S. E vai girando como se tivesse várias pulseiras no seu braço. Sergipe. Eu aprendi que é porque teve uma novela, muito tempo atrás, que tinha um personagem sergipano que usava várias pulseiras. E aí marcou para os surdos, então, Sergipe.
Sinal de Tocantins, você pode fazer T-O, T-O, ou T balançando. T-O ou T balançando. Você conhece algum outro? Assim também. T. Você coloca o indicador para cima e o outro na vertical. Tocantins. Deixa eu ver se tem alguma dúvida até agora. Não, tá tudo tranquilo. Então vamos ver um vídeo. Tem um vídeo sobre as capitais. Produção, você pode colocar pra gente? O slide 5. Isso. Vamos ver o vídeo agora, pessoal. Sinal de Bahia, né? Que a Francisca pergunta, é a mão aqui em garra, né? Batendo aqui no peito. Aviso sim, Fernanda. Assim que ela subir aqui de novo, eu aviso para vocês. Viviane, a sua dúvida, né, sobre a questão da padronização. A gente tem alguns sinais que eles são usados mais comumente aqui no DF, né, que fazem as transmissões nacionais, então eles são mais usados. Mas ainda não temos assim uma padronização. Cada região pode variar o sinal que usa. Então, por isso que é importante a gente saber essas variações regionais, né? Variações linguísticas, porque vai depender do lugar que a gente está inserido. Eu morava em Minas, eu aprendi Libras em Minas e aí eu mudei para cá, para Brasília. Aí, quando eu mudei para cá, eu tive que aprender muitos sinais, né? Que eu fui substituindo. Mas são momentos legais, assim, que a gente vai trocando. Então, às vezes eu falava, lá em Minas é assim. Aí a professora surda às vezes me mostrava um outro sinal e aí a gente ia aumentando o nosso vocabulário. Mas é sempre interessante você perceber como que os surdos usam ali no estado, na cidade ou na região que você tá. Que às vezes até de cidade para cidade vai ter uma variação. Aqui a gente está dando o pacote básico e aí vocês vão explorando as possibilidades aí junto com os amigos surdos que vocês forem fazendo. Conseguiram pegar alguns sinais? Esse professor que vocês viram, ele é surdo. E eu acho legal que a gente consegue entender, né? Ele vai fazendo bem devagarzinho, dá para pegar alguns. Não precisa se preocupar em decorar já não, que a gente vai ver cada estado, tá? Agora eu vou mostrar para vocês as regiões que temos no Brasil e quais são os sinais para cada uma, né? Isso, tem alguns sinais que são antigos, Juliné. Deixa eu ver aqui só um momento. Julinéia. A cidade de Natal não entendeu. Fica tranquilo que a gente vai ver. Florianópolis. Tem alguns que são mais antigos. Ó, a região norte. Aliás, o sinal de região é assim. Então a gente faz assim com a mão também, como se fosse uma garrinha. Região. E aí, quando a gente fala regiões, costumamos fazer já encaixando aqui, como se o mapa do Brasil estivesse aqui na nossa frente, a gente vai encaixando. Aí o sinal de região norte é o N para cima, região norte. Região nordeste é o N e aí faz assim com a mão. Ó, N. Você pode até puxar pro ladinho também, para mostrar que está do lado do Nordeste. Região Centro-Oeste. C-O. C-O.
Centro-Oeste. Região Sul é o S para baixo, Sul. Região Sudeste, S e assim com a mão aberta, passando. Sudeste. Ok? O sinal de Pernambuco e Recife são iguais? Eles são muito parecidos, mas eu conheço uma pessoa de Pernambuco e a diferença que eles falam é que o de Pernambuco é assim, com a mão virada para frente, né? E na horizontal, então Pernambuco, e Recife seria na vertical. É a única variação que a gente percebe no sinal. Assim e assim. Aqui eu não trouxe os sinais das direções, ô Graziella, eu trouxe das regiões. Então, noroeste, sudoeste, eu não conheço esses sinais, eu precisaria pesquisar. Você conhece? São só das regiões que eu trouxe hoje na aula. Então, mais específico de geografia, né? Aí trouxe algumas frases úteis também que vocês podem usar no dia a dia. Então, eu moro e o estado, né? Eu moro, aí você pode fazer já o estado ou a cidade. Então, eu moro Brasília. Eu moro São Paulo. Eu moro Bahia. Eu moro Santa Catarina. Eu moro Sergipe. Fácil, né? Eu moro. Então eu vou dar uma olhadinha aqui, ó, em vocês. Aí vocês fazem o estado que vocês moram. Vamos ver. Ó, a Valmira mora no Paraná. A Graziella mora no Centro-Oeste. Em Brasília? Em Brasília. A Marta mora em Tocantins. A Clenilda mora em Vitória. O Reginaldo mora em São Paulo. Julieta, faz aí pra eu ver. No Rio Grande do Norte. Trembão, hein? Ana Paula, pode fazer. Em Brasília? Ó, Brasília assim, ó. Só com os indicadores e o polegar. Aí vai puxando pro lado. Isso. Elson. Na Paraíba. Juliane em São Paulo. Vamos ver quem mais. José. José Rodrigues. Em Brasília. A Cleonice em Goiás. Isabel, qual que seria esse? A Almeirinha é a cidade, né? Fica no Pará? Ok. Então, Almeirinha é a cidade que fica no Pará, que ela mora. Alguém mais que eu não vi ainda? Deixa me ver. Adriele mora no Paraná. Iranir mora em São Paulo. Ver se tem mais alguém. Giovana, São Paulo. Francisca, Brasília. Daniela em Brasília. Rogéria no Rio de Janeiro. A Sônia mora em São Paulo. Érica. São Paulo. Pode fazendo, gente, que eu vou olhando aqui. Tamires em Minas. Maria do Socorro em Goiás. Elcione. Lista liberada.
no DF. Pessoal, a lista está liberada, tá? Então podem marcar a presença de vocês. A Paula mora em Rondônia. A lista fica quantos minutos? Acho que é melhor avisar para os outros. Eles não estão ouvindo. Quer avisar? Rapidinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu não vi alguém ainda. Ficou faltando alguém? A Sulamita. Você mora em Uberlândia? Em Minas? Ah, que legal! Eu morava em Uberlândia, em Minas também. Estudei na UFO. Quem mais que faltou? Deixa eu ver. Márcia. Mora no DF, em Brasília. Ah. A Márcia Regina mora em Goiás. Deixa eu ver se tem mais alguém. Você mora no Gama, Maria? Ah, ela mora no Gama, no DF. Soninha. Não? Eu não estou conseguindo ver, acho que a câmera está mal posicionada. Zilma. Em São Paulo. Faz de novo o nome da cidade. Ah, Hortolândia. Isso, né? Deixa eu ver. Carlos. Alguns está variando. A internet. Então vamos voltar aqui para os slides, daqui a pouco a gente sinaliza mais, hein? A outra frase que eu já ensinei para vocês é você colocar dois locais, né, no seu espaço aqui e usar o sinal de mudar. Então, por exemplo, como eu falei, eu morava em Uberlândia e hoje eu moro em Brasília. O sinal de Uberlândia é assim, Uberlândia. Então é o U e o L fazendo um círculo no ar, Uberlândia. E o sinal de Brasília, como se eu fizesse um triângulo aqui e vou puxando Brasília. Então, aqui eu coloco Uberlândia, aqui Brasília, eu mudei de um para o outro, certo? Então, ó, Uberlândia, Brasília, eu mudei. Uma outra frase que eu coloquei aqui é viajar, né? Então, eu viajo Bahia, eu viajo Nordeste. Eu gosto de fazer esse sinal também direcionando. Você pode marcar o local e aí você faz que vai viajar para lá. Por exemplo, Rio de Janeiro, eu viajo. Então, eu viajo para o Rio de Janeiro, quer dizer, né? Tem um outro sinal também que é o sinal de visitar. Então, as duas configurações de mão aqui vão estar em P e sai de você e vai chegar no lugar. Visitar. Visitar. Aqui, ó. Aí você pode colocar também aqui São Paulo, eu visito. Tem um outro sinal, né, de visitar? Eu só conheço esse. Ok, não temos variação por enquanto, mas eu já vi um outro para visitar, mas tem esse aqui, visitar. Aí você vai movimentar para onde você for visitar. Eu gosto de passear em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia. Aí o sinal de gostar, né, com a mão aberta aqui fazendo o movimento de círculo no peito, sinal de gostar. E o sinal de passear, as palmas estão abertas e vão passar aqui, ó, do lado do meu ombro. Passear.
Aproveitando, também tem um sinal de turista, ou turistar, ou turismo, que é a letra T, ó, as duas mãos em T, passando aqui também no meu ombro. Então, ó, passear, fazer turismo, turistar. Certo? Agora, tem o sinal de nascer. As duas mãos aqui na frente. Como se fosse um bebê saindo do útero mesmo, né? Então, eu nasci. E olha que legal. Eu morava em Minas, hoje eu estou em Brasília, mas na verdade eu nasci em São Paulo. Eu sou quase um cigano. Então, o sinal que eu usaria, eu nasci em São Paulo. Eu nasci em São Paulo. Certo? Deixa eu ver onde que vocês nasceram. Podem sinalizar aí que eu vou olhando. Alessandra nasceu em Brasília. Marta nasceu. Qual que é Rondônia, Marta? Então, a Rondônia tem essa variação, né, que a gente viu. Você pode fazer com a mão fechada assim, ou aqui do lado, né? Reginaldo nasceu na Bahia. Cíntia em Goiás. Graziela em Brasília. Cleonice também em Brasília. Sulamita nasceu em Minas, né? Ó, Minas você tem que passar o dedo aqui do lado do pescoço, para frente. Para frente. Isso. Vamos lá. Quem mais? Adriele. Esse é o nome da cidade? É o sinal da cidade? Qual que é a cidade? Pode fazer. Ponta Grossa. Encosta na orelha ou no ouvido? Ah, aqui, né? Como se estivesse colocando um fone de ouvido. Ah, Ponta Grossa. Já anota aí. Você conhece? Quem mais? Francisca nasceu em Fortaleza ou no Ceará? Ceará? Aniele é de Minas. Ana Cristina de Pernambuco. Márcia de Brasília. Deixa eu ver. Ceará. Alguém mais quer fazer, que eu não vi ainda? Márcia? Ah, nasci em Brasília também. Kleber também. Raniele, pode fazer de novo. Montes Claros? Ah, Montes Claros. Julinéia, no Pará. Pará. Ah, em Belém do Pará. Quem mais? Na Bahia. Iranir nasceu na Bahia. Maria do Socorro no Piauí. Rogéria no Rio de Janeiro mesmo. Dandara no DF. Então, beleza, gente. Deixa eu ver aqui se falta mais alguém. Vamos continuar aqui com os nossos slides. Então, agora, vamos reunir todas as informações que a gente viu aí dos estados, né? Então, vamos lá. Então, o sinal do Acre, né? Como que é o novo sinal, Rosana?
Ó, a estrelinha mais a espada. Então já vamos fazer ele. Então Acre, sinal, né? Acre. A capital é Rio Branco. Então, ó, capital, Rio Branco. A região é Norte. Norte. E aí eu coloquei algumas comidas, né, próprias, ou algumas comidas lá da região. Tem 3 peixes aqui. Esses peixes eu pesquisei e não encontrei o sinal, mas provavelmente lá na região deve ter. Porém, achei legal trazer para a gente também praticar a datilologia. Então a gente pode fazer o sinal de peixe, peixe, e aí você faz o nome. Tu, cu, na, ré. Peixe, pi, ra, ru, cu. Peixe, tan, ba, qui. E tem a fruta, né? Que é o cupuaçu. No caso do cupuaçu, a gente faz assim, como se estivesse segurando, marrom e partir. Então, ó, segura, a cor é marrom e partiu. Tá? Conheço uma variação também. Cupuaçu. Ah, então, ó, a Rosana conhece esse aqui também, ó. Cupuaçu. Sinal, o estado, né? Então a gente tem o estado do Amapá, que é o sorriso aqui, Amapá. A capital é Macapá. O sinal da capital também é o sorriso, só que ele dá uma paradinha aqui no queixo. Então, Macapá, Macapá, Macapá. A região é norte e as comidas de lá tem açaí e pato no tucupi. Então, o sinal de açaí tem algumas variações. O sinal que eles usam lá é assim, e faz uma cara de que mordeu uma coisa bem gelada. Então, açaí. Também conheço o sinal de açaí como se estivesse amassando a fruta do açaí. Açaí. E tem um outro sinal para açaí que você coloca a mãozinha aberta e coloca as bolinhas aqui na ponta dos dedos. Açaí. Açaí. Sinal de pato no tucupi. Sinal de pato, configuração de mão é assim, um V com o polegar. Aí eu pego o meu polegar e coloco aqui, ó, no meio. E fico batendo. Então aqui na frente da boca, pato. E o tucupi, ele é parecido com o sinal que usa de mandioca em algumas regiões, que é você puxando aqui, ó. Tucupi. Então, pato e tucupi. Ou pato junto com tucupi. Acho que eu vou sair dessa aula aqui já com fome. Aí tem o sinal de Amazonas. A gente viu no vídeo que o sinal da capital é o mesmo do estado, né? E isso pode acontecer, tá, pessoal? Então tem alguns estados que é o mesmo, mas você pode usar o sinal de capital para mostrar essa diferença. Então no caso ali, Amazonas, a capital, Manaus também. Fica na região norte. Aí eu também não quis repetir, né, o nome dos alimentos, então eu tentei achar alimentos diferentes. Às vezes pode ter um mesmo alimento para um mesmo estado, mas só não está aí porque já vimos anteriormente. Eles comem banana frita, jambu também. Então o sinal de banana pode ser descascando, aqui ó, banana, banana. Ou assim, com o dedo, descascando com o dedinho também, ó, banana e frita. Aí pode fazer com a boca. Então, banana. Sinal de jambu. Minha mão vai apontar aqui com o indicador para baixo. E eu coloco aqui uma bolinha e vou descendo. Jambu. Jambu. Então, vimos aí que mudou o sinal de Pará. Já vamos começar a usar ele para vocês memorizarem. Pará. Sinal do Pará. A capital, Belém, e está na região norte. Então, as comidas, né, que são típicas do Pará. Tem caranguejo, que é o sinal caranguejo.
castanha. O sinal de castanha, ele é o mesmo sinal de inveja, que é mordendo aqui, ó. Castanha. E caruru. Caruru é uma comida deliciosa que é feita com quiabo, né? E aí o sinal de caruru é assim. A minha mão fica... Sabe quando a gente faz mínimo, pouco, só que virada na vertical e baixando aqui em frente à boca? E o sinal de quiabo, eu faço aquele copinho que a gente já conhece, já viu essa configuração de mão, de ó. E aí eu vou colocar meu indicador e meu polegar dentro aqui e fico fazendo aquela gosma que tem no quiabo. É o sinal de quiabo. Tem gente que só de ver o sinal já não quer comer por causa que não gosta da gosma, né? Ah, então Rondônia, a gente viu que tem essa variação. Rondônia, Rondônia, Rondônia e Rondônia. A capital é Porto Velho. P aqui e o sinal de velho. Porto Velho. A região é a região norte. Alimentos típicos. A gente tem bolo. Em Minas a gente usa esse sinal para bolo. Bolo é o B aqui na frente do rosto. Bolo. Mas pode ser também aqui a mão que você vai dividindo. Então, bolo de mandioca. Aí, como eu falei, tem a variação do sinal de mandioca. Tem esse que você arranca ela do chão. Então, mandioca. E tem também o sinal que você põe aqui na mão e como se estivesse partindo a mandioca. Vai partindo. Você conhece algum outro? Então tem essas duas variações aí. Camarão seco. Sinal de camarão, a gente pega o dedinho aqui e vai puxando para o lado, como se fosse um camarãozinho na água nadando. Gente, pelo amor de Deus, o sinal de camarão ele é parecido com o sinal de minhoca, o sinal de verme. Só que o camarão é bonitinho aqui, ó, ele tá nadando, ele tá dentro d'água. Agora não vai falar que você foi comer minhoca, pelo amor de Deus. Ou que tem minhoca na sua comida, né? Então, ó, camarão aqui, ó. Elegantemente na água, nadando. Camarão seco. Seco. Então faz assim com a mão abaixando, seco. Seco. Vamos lá. Agora, Roraima. Então a gente viu aí a variação Roraima ou Roraima, vai depender do lugar. A capital é Boa Vista. Então, capital, Boa Vista. BV. BV. A região é a norte. E aí tem os alimentos, né? Então, galinha caipira, sinal de galinha. Galinha. E caipira pode ser assim, roça, né? Que seria relacionado a essa região rural, caipira. Então, galinha, caipira. Também tem o sinal de frango também, frango caipira, né? Que é cortando aqui o pescoço, degolando. Então, frango caipira. E pé de moleque. Sinal de pé de moleque, a gente vai fazer amendoim. Então, ó, faz um joinha, junta as duas mãos e aí a gente vai descascar, como se estivesse descascando amendoim. Então, ó, amendoim, aí você faz assim, ó, o quadradinho e duro. Olha o sinal de duro. Então, ó, amendoim, quadradinho e duro. Agora é o estado do Tocantins. Tocantins. Então, ó, T-O, T ou assim. Tocantins. A capital é muito legal, né? É Palmas. Então a gente bate umas palminhas aqui. Capital é Palmas. A região é norte. E aí, os alimentos. Tem peixe enrolado na folha de bananeira, feijão tropeiro e cuscuz. Achei legal esse peixe enrolado na folha de bananeira, porque a gente aprendeu que peixe, né, é assim. Só que aqui a gente pode usar um classificador. Então a gente faz a árvore, né, bananeira, aqui a árvore, e a gente pode fazer o sinal de folha, aqui a folha. Aí a gente vamos fazendo um sinal de peixe diferente, que é esse sinal aqui, ó, peixe. Aí eu coloco aqui e enrolo, ó, peixe enrolado, peixe enrolado.
complexo. Mas ficou muito bom visualmente. Então, ó, a banana, que é a árvore, aí a folha, põe o peixe e enrola. Certo? Então, peixe enrolado na folha de bananeira. Feijão tropeiro. A gente faz o sinal aqui de feijão. Ó, mindinho. Vai debulhando aqui. E farinha. Feijão tropeiro. Também cuscuz. Sinal de cuscuz você vai apertando aqui, ó. Apertando. Alagoas. Então, como a gente viu, é o A que vira o L aqui e vai fazendo várias vezes. Alagoas. A capital é igual, né? Então, capital, Maceió. A região é Nordeste. Nordeste. Os alimentos típicos, a gente tem carne seca, camarão e tapioca. Então, para fazer carne, você pode pegar a mão aqui e puxar a pelinha. Ó, carne. Você também pode fazer com a mão aqui e puxar essa pelinha aqui, ó, carne. E seco, sinal de seco. Carne seco. Camarão, né, a gente já aprendeu. Tapioca. O sinal de tapioca você faz branco, branco, farinha. Aí você pode pôr a mão assim também como se fosse a frigideira e pode já jogar a farinha aqui. É como se você estivesse fazendo a tapioca e vira de um lado para o outro. Então, ó, branco, farinha. Nossa, tá dando uma fominha, né, gente? Então aqui agora, Bahia. A gente viu aqui Bahia. Salvador, né, que é a capital, a gente vai colocar para frente. Salvador. A região também é Nordeste. Aí nós temos o sinal de acarajé. Você coloca a mão assim em C, a outra mão encaixa aqui dentro. Acarajé. Nossa, eu adoro acarajé. Acarajé. E aí, não confunda com o sinal de cachorro-quente. Cachorro-quente é só o dedinho, ó. Cachorro-quente. Acarajé é a mão com os 4 dedos. Acarajé. Sinal de vatapá. É o V aqui no rosto, V e dá um tapa. Não vai dar um tapa, né? Mas é como se desse um tapa. Então, V, tapa. Vatapá. Sinal de Ceará, a gente já aprendeu. Assim. Pessoal, vamos abrir as câmeras também. Dá um sorriso aí pra gente tirar mais um print. Se quiserem fazer o sinal aí do estado ou da cidade que vocês estão fazendo para ficar bonitão. É o sinal do quiabo com o médio e o polegar, tá? Aqui, ó. Não conheço o sinal de piqui. Você conhece algum sinal para piqui? Então, assim, ó. Amarelo e puxando aqui, né, na frente do dente. Tá, vamos continuar. Aí fica na região Nordeste. E os alimentos típicos de lá são caju. Ó, caju é um ganchinho aqui embaixo. Caju. Parece um caju mesmo, né? Caju. E rapadura. Doce e duro. Doce, duro. Ó, duro. Maranhão. Maranhão. Capital é São Luís, como a gente viu ali. É o S que vira o L, São Luís. Os alimentos típicos, né? Então tem abacaxi, siriguela. O sinal de siriguela, ele é pouco conhecido, que é muito regional. Então vocês podem encontrar outros, mas eu trouxe um do que vocês podem usar, né?
mas se encontrar em outro lugar, usa a variação do local. Você vai fazer aqui o formatozinho, né? Claro que a siriguela é desse tamanho, mas o formato dela aqui e amarelo. Amarelo. Se quiser, dá para colocar também aquele gosto mais ácido que tem. Então, amarelo. Sinal de cajá. É esse mesmo formato, só que balançando. Água de coco, né? Aí o sinal de coco a gente faz aqui do lado da cabeça, ó, balançando. Coco. E aí vocês podem fazer água de coco, mas tem um jeito muito mais bonito que é colocar a água de coco aqui, ó, como se vocês estivessem tomando água de coco, que é o classificador. Paraíba. Paraíba. A capital é João Pessoa, então o J e o P vem aqui para o rosto, João Pessoa. A região é o Nordeste. Alimentos típicos. Tem o arroz, ó, o arroz, eu uno as mãos aqui, faço o joinha, né? Uno as mãos aqui e fico esfregando uma na outra. Não precisa ser com o dedo esticado, é um dedo um pouquinho dobrado, esfrega um no outro. Arroz doce. E a tapioca que a gente já viu o sinal. Recife, né? Desculpa, Pernambuco. Pernambuco e a capital, Recife. A região, Nordeste. Aí tem os alimentos que eu encontrei, que é dobradinha e buchada. Mas eu não encontrei os sinais. Então você vai precisar fazer a datilologia, né? Dobradinha, buchada. Deixa eu ver aqui. Sinal de Piauí aqui. Teresina. A região é Nordeste. Aí tem, costumam comer buchada de bode também. E aí outro sinal de bode, que é assim, bode. Também tem sarapatel, que eu não encontrei o sinal, e carne de sol. Aí sarapatel você teria que fazer sarapatel, fazer a datilologia. E a carne de sol, carne mais sol. Carne, pode fazer até aqui na carne mesmo, ó, para ficar mais bonitinho. Carne de sol. Depois disso a gente tem Rio Grande do Norte. RN. A capital é Natal. É como se fosse o 5 aqui do lado da bochecha, ó. Natal. Ou o N, né? Tem essa variação na configuração de mão. Alimento típico, doce de caju, então doce, caju. Maniçoba, não tem o sinal, faz maniçoba. E o pato no tucupi que a gente já viu. Então, pato, tucupi. Ou pato junto com tucupi. Sergipe. A capital é Aracaju. Aí pode fazer assim, Aracaju. E eu também já vi fazendo caju, por causa do nome, né? Então, caju. A região é Nordeste também. Aí os alimentos típicos. Bolo de milho. Milho você vai segurar como se fosse com a espiga e erguendo assim, ó. Bolo de milho. Bolo de milho. Doce de leite. Olha o sinal de leite. E amendoim, que a gente já viu também. Amendoim. Espírito Santo. A gente já viu o sinal também. Espírito Santo. A capital é Vitória, então vê aqui no nariz. A região é Sudeste. Ó, o S aqui do lado. Aí eles costumam comer muqueca. O sinal de muqueca é assim, ó. Parece semelhante ao sinal de sopa, só que sopa a gente faz aquela boquinha. Então muqueca só faz assim. Você pode colocar peixe também. Peixe, que é o sinal de muqueca. E caranguejo, né?
que a gente já viu o sinalzinho. Caranguejo. Minas Gerais. É a capital BH. BH. Alimentos, né? Pão, pão de queijo. Galinhada, ó, galinha e arroz. Galinhada. E doce de leite. Doce de leite. São Paulo. São Paulo. A capital também é São Paulo. E a região é Sudeste. Aí tem os alimentos. Sanduíche de mortadela. Minuto. Pessoal, já deu 11 horas aqui. Aí a gente continua da onde a gente parou amanhã. Então ficou faltando só alguns estados aí pra gente terminar de ver a completa, tá bom? Lembrando que essa é uma parceria do Instituto Brasileiro de Capoterapia e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Aí amanhã a gente continua a aula. Um ótimo dia para vocês. Revisem. Tchau, tchau. Bom almoço.